Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Quando você encontrar esta carta, localize aí, por favor, o capítulo de número 3. E nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Os irmãos que encontraram, por favor, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E os que podem, digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. O entendimento destas palavras do apóstolo Paulo, escritas e enviadas aos irmãos que estavam na cidade de Colossos, passa inevitavelmente por considerarmos algumas verdades relacionadas inclusive a esta cidade. A cidade de Colossos, ela era uma cidade que ficava na parte central do que era chamado de Ásia Menor. E inicialmente ela era uma cidade considerada extremamente importante. Porém, quando Paulo ele escreve esta carta, ele escreve em um momento em que a cidade de Colossos estava atravessando uma crise econômica muito grande. Haja vista que, pela criação de novas estradas, essas novas estradas favoreceram outras cidades, como por exemplo as cidades de Laodiceia e Hierápolis, e os comerciantes já não passavam mais por Colossos, o que diminuiu significativamente a economia e o movimento financeiro naquela cidade. Portanto, quando Paulo escreve esta carta, ele escreve para um povo que estava sofrendo uma crise econômica e, consequentemente, crises de outras naturezas. Além disto, é importante destacar também que a igreja em Colossos, como outras igrejas, como por exemplo a igreja em Roma, ela não foi fundada ou implantada pelo apóstolo Paulo. Ainda que Paulo ele se considerasse responsável pela conduta doutrinária daquela igreja, no entanto, não foi Paulo quem implantou originalmente aquela igreja. Na verdade, essa igreja ela foi implantada muito provavelmente por Epáfras e por Timóteo. E aí você pode observar isto na própria carta aos Colossenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. É o próprio Epáfras, esse responsável pela implantação desta igreja, que leva algumas informações ao apóstolo Paulo, a partir das quais Paulo então escreve esta carta. Mais do que isso, é importante destacar também, até para o destaque de um ensinamento importante na atitude de Paulo, de que Paulo ele não tinha visitado e não visitou essa igreja pessoalmente. Isso você pode ler no capítulo 2 e versículo 1 desta carta.
Embora em Filemão, versículo 22, Paulo ele demonstre que desejava visitar os irmãos em Colossos. Aqui eu vou fazer uma pausa para um comentário breve. É importante nós observarmos que quase sempre Paulo ele destaca a importância de estar entre os irmãos. Por exemplo, a carta aos Romanos mesmo é uma carta que Paulo usa quase que toda ela para tentar justificar o fato de ele não ter ido ainda estar presencialmente entre aqueles irmãos, embora ele desejasse e lutasse e trabalhasse nesse sentido. Porém, Paulo, ele quase sempre se justifica pelo fato de não estar presencialmente com aqueles irmãos. O que demonstra, primeiro, a importância da afetividade, a importância da demonstração do valor que as pessoas têm para nós. Paulo não escondia isso, Paulo não velava isso, pelo contrário, ele deixava isso muito claro. Não somente isto, essa atitude de Paulo demonstra que nada substitui o estar entre os irmãos, o cultuar presencialmente, o estar em comunhão, em um culto como este, por exemplo. Então é importante nós sempre revisitarmos essas palavras de Paulo, tentando justificar e manifestar o desejo de estar entre os seus irmãos. Agora, para nós avançarmos e então chegarmos no capítulo 3, Epáfras, ele visita o apóstolo Paulo, já que esta carta foi escrita por volta de 60 depois de Cristo, por ocasião da primeira prisão de Paulo em Roma. E quando Epáfras vai visitar Paulo na prisão em Roma, portanto, esta é uma das cartas chamadas de uma das cartas das prisões de Paulo. Em visita a Paulo na prisão, Epáfras informa o apóstolo Paulo a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo no seio daquela igreja. Um outro detalhe, não havia restrição nesse quesito de informar sobre as coisas acontecendo na igreja, até porque não tinha uma conotação de a famosa fofoca, né? Não tinha essa conotação, era mesmo no sentido de resolver o problema. Porque veja, o problema da fofoca é que a fofoca ela geralmente ocorre entre pessoas que não têm autoridade para resolver nada, não é? O fofoqueiro, o mexeriqueiro, aquele que gosta de falar da vida alheia, ele geralmente fala com quem não tem poder e autoridade para resolver, não é? Porque é grupo, eles se atraem, né? Eles se dão bem, e são pessoas que não têm autoridade nem espiritual e nem eclesiástica para resolver o problema. No caso de Epáfras, ele não está sendo aqui alguém que promove a fofoca, não, ele está levando o problema a quem de fato tem a autoridade e condições para resolver. O apóstolo Paulo é exatamente a atitude daquela viúva, daquela mulher, na verdade, quando o seu filho morre e vem Geazi na frente e pergunta: como é que estão as coisas da sua casa? Ela diz: está tudo bem. E estava tudo bem? Claro que não estava bem, o filho estava morto. Ela está mentindo? Não. Ela está, é uma autoafirmação, é uma afirmação positiva? Não. Porque ela diz está tudo bem, ela vai dizer que está tudo mal para quem não pode resolver o problema? Tanto que quando ela chega para Eliseu, ela diz: não está nada bem. Por quê? Você tem que aprender a falar as coisas às pessoas certas, né? Então Epáfras, ele leva o problema a quem de fato tem autoridade para resolver. Nós precisamos aprender a falar com quem de fato resolve. Esse negócio de ficar pelos cantos falando sobre problema de igreja, problema alheio, problema das pessoas, isso não resolve, isso só promove dissensão, divisão. Agora, se tem algo para resolver, leve a quem de fato tem condições para resolver, e na direção de Deus o problema será solucionado e Deus será glorificado. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, Epáfras leva
mas não só o problema. Ele, por exemplo, fala sobre o desenvolvimento espiritual dos irmãos em Colossos, porque também tem gente que só sabe falar coisa negativa. Epáfras não, ele diz: olha, embora a cidade de Colossos esteja em crise, a igreja está se desenvolvendo, os irmãos estão se desenvolvendo, os irmãos estão se amadurecendo espiritualmente, do ponto de vista cristão. Mas ele também leva problemas que estão ocorrendo no seio da igreja, principalmente no que diz respeito aos falsos mestres, que era um problema recorrente das igrejas daquele período. E agora, diante dessas informações, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta com o propósito de quê? Principalmente de combater os ensinos heréticos, que em alguma medida estavam comprometendo o bom andamento da igreja. E é interessante nós destacarmos também que este é um problema que a igreja sempre enfrentou: os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, os desvios doutrinários, a meia verdade. Então Paulo escreve esta carta para combater, primeiro, o judaísmo. Paulo escreve a carta aos Colossenses, primeiro, para combater o judaísmo. Segundo, haja visto que a igreja na Galácia também havia enfrentado o problema com os judaizantes, com o diferencial que a igreja em Colossos tinha um agravante, que era o problema do gnosticismo, que desvalorizava o corpo humano e supervalorizava o invisível. Isso é uma outra questão. O fato é que a igreja em Colossos está em situação de vulnerabilidade no que diz respeito às heresias que imperavam naquele tempo. Como é que Paulo ele combate isso? Paulo não vai para o embate filosófico, embora ele fosse um filósofo de mão cheia, né? Tanto que ele vivia lá discutindo com os grandes filósofos. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui, espero que os irmãos não se escandalizem, acho que não vão. Muitas palavras de Paulo ele bebeu na fonte de filósofos. Por exemplo, quando ele diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Esse é um pensamento de Pitágoras. Pitágoras, claro. Aí você diz assim: mas não é de Deus? Ora, verdade é verdade na boca de quem quer que seja. Agostinho de Hipona, por exemplo, ele defende essa ideia a partir do conceito de que quando o povo de Israel saiu do Egito, o que é que Deus falou? Eu vou deixar que o povo lhes dê ouro. Ouro de onde? Do Egito. Para quê? Para lá na frente ser útil para quê? Para construir aquilo que servirá de lugar para adoração ao meu nome. É ouro do Egito, mas servirá para a glória de quem? De Deus. Então, Paulo, ele não tem problema com intelectualidade. Paulo não tem problema com pessoas que pensam, refletem, estudam. Não, mas quando o assunto é defender a igreja, Paulo ele deixa de lado toda a sua intelectualidade e ele se arma com o quê? Primeiro, todas as coisas se cumprem em Cristo. Segundo, toda sabedoria e todo entendimento espiritual são encontrados em Cristo, que nos remiu em toda autoridade sobre todas as coisas. Querem ver que isso é verdade? Se você pode acompanhar, é uma leitura extensa, então nós não vamos fazer, mas se você está anotando, Colossenses capítulo 1, do versículo 9 até o capítulo 2 e versículo 19, dentro dessa parte, dessa epístola, Paulo está mostrando, primeiro, Cristo é o cumprimento de toda a profecia. Como é que a gente combate a inverdade, a mentira, a falsidade, o desvio teológico? Coloque Cristo no meio. E ao colocar Cristo no centro de tudo, toda mentira ela perderá força, todo engano não terá espaço, porque onde Cristo chega, Ele é a luz e não tem espaço para as trevas. Quantos creem nesta verdade? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora, para nós adiantarmos e chegarmos aqui então no capítulo de número 3 desta carta, que é onde nós lemos, observe que quando nós olhamos para
o capítulo como um todo, Paulo, ele até o capítulo de número 2, ele está tratando diretamente com os crentes colossenses, falando sobre doutrina. E agora, a partir do capítulo 3, Paulo ele era extremamente organizado, principalmente quando o assunto era escrever, era ensinar a verdade de Deus. Depois dele falar de doutrina, depois dele falar de teologia, depois dele falar de questões teóricas, ele agora começa a indicar o resultado esperado de sua mensagem. Qual é a mensagem? Nós já falamos aqui. Cristo é o centro. Cristo é o cumprimento de todas as coisas. Em Cristo se converge toda a capacidade intelectual, de entendimento e também de execução da obra que só Ele pôde realizar para nos redimir. Então ele está exaltando a Cristo, tá? E agora, a partir do capítulo 3, o que é que ele faz? Agora ele olha para a igreja. Primeiro ele está apontando para Cristo. Ele diz: olha Cristo, Ele é o centro, Ele é a base, Ele é o cumprimento de tudo. Agora ele olha para a igreja e diz assim: e de vocês, o que se espera de vocês? Espera, ouçam isso, espera resumidamente em justiça ética. Paulo está dizendo: se verdadeiramente Cristo é o centro da vida de vocês, se é verdade esse negócio de cristianismo para vocês, só estou explicando o texto, se é verdade esse negócio de que você crê em Cristo, então isso tem que refletir no seu comportamento ético. Ético. Cristão tem que ser uma pessoa ética. E hoje eu estava numa conversa muito boa com a Joselma, minha esposa, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Qual é a diferença entre moral e ética? A moral é o aspecto da pureza ou impureza. A ética é o aspecto do comportamento. E toda a imoralidade começa com a ausência de ética. Porque ninguém começa sendo imoral, começa faltando com ética. Por isso a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Por que fugir da aparência do mal? Porque enquanto parece ser mal, você ainda tem condições de fugir. O problema é quando aquilo que parece ser se torna mal. E é por isso que a Bíblia também diz: apanhe as raposas e as raposinhas. O problema é que tem gente que só fica olhando para o raposão e esquece das raposinhas. Aí mata o raposão, mas a raposinha tá viva e alimenta ainda. Só que se esquece que o raposão um dia foi raposinha, e a raposinha se torna raposa grande. Por isso a Bíblia diz: apanhe-me as raposas e as raposinhas que fazem mal à minha vinha. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando contigo. É hora de nós levarmos esse negócio a sério. Se Cristo de fato é a base da nossa vida, isso tem que refletir na maneira com que nós vivemos, na maneira com que nós nos comportamos. Quem reconhece essa verdade, adore ao Senhor neste lugar. Agora, é claro, qual é o nível de capacidade humana de ser ético na sua essência? Em mim mesmo eu não tenho capacidade. Porque se eu fundamentar o meu comportamento ético na minha capacidade, isso é legalismo. Em linhas gerais, talvez um dia a gente fale sobre o legalismo. Mas o que é o legalismo em linhas gerais? É o engano de achar que eu por mim mesmo sou capaz de agradar a Deus. É o engano de eu achar que eu sou capaz de, pela força do meu braço,
eu agradar a Deus. Ora, então o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, se Cristo é o centro da vida de vocês, isso tem que refletir em justiça ética. Ué, ética não é comportamento? Sim, é comportamento. Mas então é legalismo? Não, não é legalismo. É que aí você entende que a sua capacidade de se comportar como se deve não vem de você, não emana de você. Você se rende e diz, eu preciso honrar o Cristo que é a base da minha vida, mas eu sou falho, eu sou fraco, e como eu sou incapaz, eu tenho que andar 24 horas por dia aos pés dele, porque é dele que vem a capacidade para que eu viva como eu devo viver. Oh, glória a Deus! Então, para Paulo, Cristo é a fonte dessa ética. Não só a fonte, ele é o meio. E como isso se dá? Na união do crente com Cristo. Eu nele, ele em mim. Oh, aleluia. Nada podendo nos separar. Não há espaço entre eu e ele. Oh, glória a Deus. Quando não há espaço entre eu e ele, quando eu sou um com ele, ele comigo, oh, ele me concede poder e força para eu viver da maneira que agrada a Deus. O Senhor está falando conosco aqui nessa noite. É tempo de nos unirmos a Ele, porque é dele que vem o poder, a graça e a força para vivermos de maneira digna. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? E este capítulo, nós estamos olhando para o capítulo como um todo ainda. Este capítulo está dividido, eu diria, em 4 partes. A primeira é exatamente a que nós lemos, do versículo 1 ao 4, que eu poderia chamar de uma exortação para que o crente firme o seu coração no céu e afaste o seu coração do mundo. Em 4 versículos, Paulo está exortando-nos, dizendo: aproxime o seu coração do céu e distancie o seu coração do mundo. A segunda parte do versículo 5 ao 11 é uma outra exortação, só que agora é uma exortação para que nós mortifiquemos os nossos membros para o pecado. Paulo está dizendo, olha, mortifique os seus membros. E essa é uma atitude deliberada. Não é Deus quem vai mortificar os meus membros, não, sou eu. Eu é que encontro um caminho para que eu possa me desviar, para que eu possa vencer a mim mesmo. A terceira parte, do versículo 12 ao 17, Paulo estimula os crentes ao amor e à compaixão entre os irmãos. E depois ele encerra o capítulo 3, do versículo 18 ao 25, falando sobre os deveres domésticos. Como que tem que ser o tratamento do marido com a esposa, da esposa com o marido. Paulo falou, ó, é bom que não case, mas se casar, e aí ele fala muito sobre casamento. É como eu avisei. Agora, entre Paulo e Deus, eu fico com Deus, porque Paulo falou, é bom que o homem não case. Deus falou o quê? Não é bom que o homem fique só. Então, entre Deus e Paulo, eu optei por ouvir a Deus e casei com a Joselma. Mas de vez em quando eu leio o que Paulo fala, mas aí eu volto em Deus e falo, mas Deus é mais forte. É assim, meu irmão, a vida é assim.
É isso aí. Então Paulo ele volta no assunto, né? Como é que é o tratamento, ou como deveria ser, inclusive dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. A gente erra porque quer, a gente falha porque quer, não é por falta de orientação, porque está aí. Ele também fala como é que os senhores têm que lidar com os seus, vamos usar o termo de hoje, os seus colaboradores, né? Para um termo mais ultrapassado, os funcionários. Colaboradores é mais atual, mas no final é isso aí mesmo. E como que o funcionário ou colaborador cristão tem que se relacionar com o patrão também? Porque tem uns funcionários crente aí, que tá calor, ele sente que esquentou, tô com febre. Rapaz, deu uma febre, assim, não é lógico, a temperatura subiu, meu irmão. Então Paulo ele trata também dessas questões. E aí Paulo, ele dentro desse mesmo capítulo, vejam, e isso aqui eu considero extremamente importante, porque é aquilo que é um termo técnico, eu espero que os irmãos me compreendam, é o que é chamado de cosmovisão. Cosmovisão é visão de mundo. Todos nós temos uma visão. Cosmovisão pode ser compreendida melhor com a ideia de um óculos. A maneira com que você enxerga o mundo. E vejam, a forma com que eu enxergo a vida determinará o meu comportamento. A maneira com que eu enxergo o mundo determinará como eu lido com as pessoas, como eu lido comigo mesmo. Tudo é uma questão de como eu vejo o mundo. E isso acontece sem que nós percebamos. Talvez haja alguém aqui, acho que não, mas pode ser, que nunca tenha ouvido o termo cosmovisão. Mas todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo vê o mundo de uma forma. E aí Paulo, no capítulo 3 da carta aos Colossenses, ele está falando exatamente sobre... Vejam isso aqui, um novo mundo, e não só um novo mundo, ele fala sobre um novo entendimento que o cristão tem sobre a vida. Se você ler agora, é que não dá, por causa do tempo, mas se você ler os versículos 1, 2, 3 e 4, com esta visão, é isso que Paulo está dizendo, há uma nova forma de o crente ver a vida. A vida é mais do que o mundo está pregando. Existe algo além, existe algo maior, existe algo mais importante, existe algo mais valioso do que as coisas desta vida. Oh, glória a Deus. As pessoas lá fora, infelizmente, elas vivem como se aquilo fosse tudo. E o problema é que tem crente que começa a ser influenciado por isso, a viver como se o que o mundo oferece aqui é tudo. Paulo diz: não, existe algo maior, existe algo melhor, existe algo mais importante. Mas enquanto você olhar para a terra, você não vai ver. Por isso, olhe para cima, olhe para cima. Quem está entendendo a voz do Senhor aqui? Onde está a mão que você levanta para adorar a Deus? Usa esta mão para abençoar o seu irmão. Não é pecado isso, não. Toque o ombro da pessoa que está ao seu lado e diga: há uma vida melhor, há algo maior do que o mundo oferece. Existe sim, existe algo além dessas trivialidades, existe algo além. Vamos acreditar nisso. E como é que eu acesso a isso? Como é que eu
Como é que eu tenho acesso a essa nova forma de ver a vida? Mas tem crente que ainda vê a vida como via antes, preso às coisas desta vida, amantes das coisas que o mundo prega. Imitando, seguindo o padrão. Paulo diz: até quando? Vocês não entenderam que há uma nova forma de ver a vida? Troca o óculos, muda o óculos. Até quando vai ter roupa de crente e óculos de mundano? Até quando vai ter palavra de crente e visão mundana? É hora de mudar, é hora de mudar, é hora de mudar. Até quando? Deus vai limpar os nossos olhos hoje. Deus vai tirar esta visão embaçada, essa visão mundana, e vai dizer: há algo novo para ver, há algo mais excelente preparado para você, há algo eterno. E como é que eu acesso a isso? Primeiro, por meio de uma doutrina. Lá vem com o negócio de doutrina. Doutrina. Doutrina? Isso aqui é culto de doutrina. E culto de doutrina tem que ter palavra. É no mínimo 1 hora. Doutrina mesmo. É isso? Por favor, irmão Robson, capítulo 2 dessa mesma carta, versículo 9. Olha a doutrina. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pastor, mas isso é doutrina? Mas eu pensei que isso ia falar de... Não. Isso é doutrina. Aí o crente que entende a vida como deve entender, ele olha e diz assim: nele quem? Cristo. Habita o quê? Toda a plenitude. Do quê? Da divindade. E eu estou unido com ele. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso vestir qualquer coisa. Não olha para o lado agora não. Veja que o resultado é o mesmo, o caminho que é outro. A gente não chega dizendo não use. A gente não chega dizendo não pode, porque se fizer, vai para o... Não. Quem vai para o inferno não vai, não sou eu que decido. Você faz o que você quiser. Você usa o que você quiser. Agora, a maneira com que você vive, aquilo que você usa, aquilo que você expõe ou deixa de expor para quem quer que seja, isso quem vai julgar não sou eu. Agora, o crente que tem uma nova forma de ver a vida, ele lê um negócio desse e ele diz assim: pera lá, se nele habita toda a plenitude, e não é só a plenitude, é toda a plenitude, já é tudo, né? Mas é toda a plenitude. Pega tudo quanto é plenitude e põe nele. Do que? Da divindade. O que é? Ele é, o próprio Deus é. E o que mais? Ele se uniu a nós, e hoje eu sou um com ele. Eu tenho que viver de forma digna. Eu não posso viver de qualquer forma. Eu não posso falar qualquer coisa. Eu não posso ficar pelas esquinas falando mal das pessoas. Não, eu tenho que viver à altura deste que me comprou. Eu tenho que viver à altura dele. Oh, glória a Deus. É uma questão lógica. Ele que não depende de mim para nada.
a mim, e eu vou retribuir, vivendo de qualquer forma, falando o que me vem à boca. Aí fala, não é porque eu sou sincero. Não, você é desequilibrado. Não, é porque eu sou assim mesmo. Não, é porque eu sou assim, eu sou transparente. Não, você é sem domínio próprio. Pare de chamar uma coisa quando é outra. Fala, não, eu não tenho mesmo domínio próprio, não. Pensa com a língua. Meu sogro que falava isso. Meu sogro falava, Elias, tem gente que pensa com a língua. Pronto, guardei aquele negócio. Pensa com a língua. Quando viu, já falou. Mas além de uma doutrina que nos insere nessa nova forma de ver a vida, existe também mais do que uma doutrina. Existe uma experiência. Não fica no campo da doutrina. Ela vem para a vida. Ela vem para o chão. Ela vem para a nossa realidade. E quer ver que é verdade? No mesmo capítulo 2, irmão Robson, versículos 10, 11 e 12. Olha o que Paulo diz. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Sabe o que é isso aí? Na verdade, quando você lê o versículo 1 do capítulo 3, que nós lemos, é a explicação disso aqui. Porque o texto que nós lemos originalmente, o versículo 1, 2, 3 e 4, é uma referência direta à ascensão de Cristo. E percebam que Paulo chama Cristo de a primícia dos que morrem. A primícia ali não é a primícia dos que ressuscitam. Não é que ele é o primeiro a ressuscitar, não. Ele é o principal. Principal aqui é aquele que vai à frente. E aí, essa referência aqui, porque vejam, olha lá, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Lembra dele subindo ao céu? Varões, e ele subindo. E ele assentou-se aonde? Aonde? À destra de Deus. Isso aqui é uma lembrança da ascensão dele. Aí ele continua, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com quem? Aonde? Isso. Em que lugar? Onde é que ele está? Então, em que lugar nós estamos escondidos com ele? Lá. Não, eu estou aqui. É por enquanto. É porque, na verdade, o que é isso aqui? Ele é a primícia. Ele é o que vai na frente. E é mais ou menos ele dizendo isso aqui, ó. Por onde eu passar, vocês vão passar também. O que eu viver, vocês vão viver também. O que eu fizer é creditado na conta de vocês também. Por isso, para ressuscitar comigo e ser glorificado na minha glorificação, primeiro vocês têm que o quê? Padecer comigo. Porque onde eu for, vocês vão. Eu vou à frente. Eu vou passando e levando vocês por onde eu passar. Quer ver que é verdade? Quando Cristo, verso 4, que é a nossa vida, se manifestar, então vos manifestareis com ele em glória. É o caminho
Quer ressuscitar comigo? Morra comigo também. Morreu? Ressuscitou comigo? Também. Está escondido comigo? Sim. Agora eu vou manifestar minha glória na terra, descendo para livrar Israel. Vocês vão comigo também, porque onde eu for, vocês vão comigo. Oh, glória a Deus! Agora é claro, há uma condição. Olha o versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes. Olha agora o capítulo 2, versículo 20. Olha lá, capítulo 2, versículo 20. Se, pois, estáis mortos. Se, pois, estáis mortos. Mortos para o quê? Para o pecado. E agora ele diz o quê? Se já ressuscitastes. Então, capítulo 2, versículo 20, é um aspecto negativo. Se vocês estão mortos, então vocês não vivem uma vida na prática do pecado. Então quer dizer que eu não vou pecar? Não estou dizendo que você não vai pecar. Eu só estou dizendo que você tem que viver uma vida coerente. Eu só estou dizendo que dentro do limite que você pode alcançar, você tem que buscar alcançar. O que não pode é viver uma vida no estilo do pecado. É uma vida pautada pelo pecado. Acorda projetando o pecado. Dorme projetando o pecado. Anda durante o dia projetando o pecado. Não. Então quer dizer que você não morreu, não. Seu corpo está vivinho para o pecado. Meu Deus. Agora, se não morrer com ele, não vai ressuscitar com ele. E aí é o seguinte: preço vai pagar. Ou paga agora para não pagar na eternidade, ou não paga agora e paga a eternidade toda. É uma questão de escolha. Você prefere sofrer agora para não sofrer na eternidade, ou prefere viver bem agora e sofrer na eternidade? A escolha é sua, mas sofrer vai. A vida é sofrimento. Ou sofre agora, ou sofre depois. É uma questão lógica. Viva, viva regaladamente, viva. Não, eu tenho que pensar em mim. Isso, pense em você. Essa turminha falando, não, olhe para você, cuide de você. Isso, cuida de você. Cuida, vai cuidando de você. Não, você merece mais. Mereço mesmo. Vai entrando, vai. Mas vai mesmo. Agora é o seguinte, não sofra agora, mas vai sofrer depois. Agora aqueles que decidiram sofrer agora, padecer agora, morrer com Cristo agora, meu irmão, a semelhança dele, já ressuscitou com ele, está escondido nele, e quando ele se manifestar, nós também nos manifestaremos. Quem deseja a graça de Deus para sofrermos com ele agora, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Deus está nesse lugar. A verdade é que Paulo está dizendo, tudo quanto Cristo fez, Deus considera que nós fizemos também. Gente, isso é uma loucura. Se estamos nele, Deus olha para nós através dele e diz, ele é justo. Então quem está nele é justificado também. Deus olha para ele, ele é santo, e quem está nele é visto como santificado também.
Deus olha para ele e diz: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí estamos nele, ele diz: de tabela vocês também, porque tudo que ele fez cai na conta de vocês também. Eu tenho que pregar e ensinar isso, mas que isso é uma loucura, mas é isso. Está nele, estou. Então o que ele fez, você também fez. O que ele ganhou, ele divide com você. Só que é o seguinte, vamos ver se está nele mesmo, porque quem está nele busca as coisas que são de cima. E por quê? Por que quem está nele busca as coisas que são de cima? Onde é que ele está? Ele foi recebido aonde? Em cima. Não é isso que está escrito lá? Está lá no texto. E ele foi recebido em cima. Então onde ele está? Vai lá, onde ele está? Buscar as coisas que são de cima. Onde Cristo está. Porque se nós estamos nele, onde é que nós vivemos? Em qual dimensão? Então como é que você vem me dizer que você está nele, se a sua vida é sempre pautada nas coisas de baixo? Não vem com essa conversa. Se para Deus é o resto, se para Deus é o que sobra, o tempo então nem se fala. Mas eu estou escondido nele. Ele olha e fala: será? Porque quem está, busca as coisas que são de cima, porque afinal é onde Cristo está. E como estamos ligados a ele, então devemos viver dentro da nossa capacidade, é claro, o nosso limite, de maneira digna. E aí tem que ter vontade. Aí vai ter que ter garra mesmo, para tratar as coisas como elas são, com seriedade. O negócio não é brincadeira. Garra, meu irmão. O reino de Deus é tomado à força. É de graça. Não é de graça. Não, ele já pagou todo o preço. Pois é, lembra que o que ele fez a gente também tem que fazer? Então, se com ele morremos, você vai ter que morrer também para essa vida. Não tem esse negócio de só os louros. Agora, por que o crente tem que buscar as coisas que são de cima? Eu tenho 4 minutos. Primeiro, porque o crente já está morto. É crente, é mesmo. A primeira característica de um crente é que ele já morreu. Já era. Você não tem vontade própria. Você não decide por si mesmo. A mulher não veste o que quer, não. O homem também não sai aí se expondo também, não. Porque não é só a mulher que se gosta de ficar se mostrando, não. Tem homem que também gosta. Ele se acha. Aí ele se acha, quer que os outros também achem. Ô, meu irmão, fica na sua. Segura a onda, meu irmão. Por que nós devemos buscar as coisas que são de cima? Porque nós já morremos. Segundo, porque nós temos uma nova forma de viver. E
terceiro, porque nós temos uma esperança de uma vida plenamente perfeita na eternidade. E a gente já começa a viver antecipadamente isso. Por que você vive diferente? Porque eu estou treinando para viver no lugar que é totalmente diferente. Eu estou em treinamento, eu estou sendo preparado, eu estou sendo tratado por Ele. Aí Paulo diz, eu vou ter que terminar. Paulo diz, pensai. Primeiro fala busque, agora ele diz pense. Pense. Buscar é carro, é decisão. Eu decidi honrar a vida que Cristo me deu, e eu vou lutar com todas as minhas forças. E quando me faltar força, eu me jogo no chão e Ele me ajudará. Mas Paulo diz, não é só na força, pense também. Pense nas coisas que são de cima. Pensar aqui é ame, deseje, coloque a sua mente lá, coloque a sua vontade lá, coloque o seu espírito lá. Quer saber? Pega tudo que está em você e volte-se para lá. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Porque nós vivemos uma nova vida. E para a gente encerrar, e essa nova vida pertence a Cristo. Essa nova vida tem Cristo como sua fonte. Rapidamente, irmão Robson, João 10:18. João 10:18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Ele está falando do quê? Da vida dele. Ele está dizendo, eu dou essa vida a quem eu quiser, porque eu sou a fonte dessa vida. Aí ele olha para nós e diz, eu vou dar essa vida para vocês. E a gente vive de qualquer jeito. Pois ele diz, mas eu também tenho poder de tomar de volta. Eu não só dou, eu tomo também. Eu dou, mas se não honrar, eu venho e tomo. Se quiser, a gente discute sobre a perseverança dos santos, mas está aqui. Eu tenho poder para dar, mas eu também tenho poder para tomar. Não é isso que ele falou a uma das igrejas? Se vocês não se emendarem, eu vou aí e tiro o castiçal do meio de vocês. Eu tiro. E eu quero ver quem é que tem condições de vir onde eu estou, pegar o castiçal e colocar de volta aí. Eu quero ver. Vai brincando, vai levando de qualquer jeito. A vida que Ele te deu, Ele tira. É uma nova vida, porque ela pertence a Cristo, porque Cristo é sua fonte. E o que é mais lindo, tenham paciência, mais um minuto, ela está escondida nele, e é por isso que o mundo não entende, porque está escondida. Tem crente que não entende. E quer ver que é verdade, que está velada? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, do 3 ao 6.
Olha lá, ó. Mas, é isso? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Eles não entendem. Está velado para eles. Olha agora, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas, para que das trevas resplandecesse a luz das trevas. Você já imaginou das trevas brotar luz? É quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Estava encoberto para todos nós. Aí ele vem e lança a luz, e diz assim: veja o que vocês não viam, conheçam o que vocês não conheciam, acessem o que vocês não acessavam. E onde é que ele coloca isso? Olha o versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem pode agradecer ao Senhor por isso? E essa vida velada aos outros, um dia ela será manifestada. Só para a gente encerrar, 1 aos Coríntios 15, 51. Tem outros textos, mas só esse. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E na sequência ele diz sobre a manifestação. Ou seja, aquilo que está hoje velado. As pessoas olham e dizem: não dá para entender. Mas nós já entendemos. Em partes, mas já entendemos. Mas um dia, a nossa vida que está escondida em Cristo se manifestará em glória, e com Ele viveremos para sempre. Vivamos como é digno de quem recebeu esta vida.